Operação Arremate. Polícia Federal apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo leilão de bens. A ação foi realizada em Alagoas e no Paraná. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Operadoras terão de informar o telefone de empresas apontadas como responsáveis por mensagens em massa nas eleições. Justiça Federal anula reajustes de plano de saúde para maiores de 60 anos. A decisão vai beneficiar todos os idosos que já possuem plano de saúde e que não tinham a cláusula de aumento no contrato. E ainda, abandono afetivo. Em Minas Gerais, filhos ganham na justiça indenização por danos morais. A criança, quando ela cresce com esse sentimento de rejeição, obviamente abala a questão da autoestima. Olá, boa tarde. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandados judiciais contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo leilão de bens. E quem tem os detalhes e conta pra gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com as investigações, a autoridade teria usado pessoas para participar dos leilões e ocultar o real comprador dos imóveis. Esses leilões ocorreram em 2010, 2011, 2012 e 2016. Com a compra, o objetivo seria ocultar a origem ilícita dos recursos. A fraude estimada é de cerca de 6 milhões de reais. Nesta sexta-feira, foram cumpridos 16 mandados judiciais de busca e apreensão em Curitiba e também em Maceió. Estes mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Os investigados podem responder, entre outros crimes, por peculato, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação no Paraná para desarticular uma quadrilha suspeita de fazer contrabando de cigarros do Paraguai. O grupo usava carros alugados para tentar burlar a fiscalização. Nas rodovias, cerca de 45 policiais participaram da ação. Eles cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Curitiba e região metropolitana. Foram encontrados maços de cigarro dentro dos carros e até em berços. Os aplicativos de transporte vieram como uma alternativa para os passageiros. O problema é que os motoristas se tornaram alvo de bandidos. Muitos trabalham com medo. Desde que deixou o emprego, Douglas encontrou nos aplicativos de transporte a principal fonte de renda dele. O motorista tem uma jornada de trabalho diária de 8 horas e convive com a sensação de insegurança. A gente não sabe o passageiro que a gente vai pegar, não é verdade? Aí a gente fica nessa insegurança de não terminar a viagem bem. Como no aplicativo mesmo, já na nova atualização já aparece embarque em local perigoso, muitas vezes eu conhecendo a cidade eu evito mais de aceitar corridas para esse tipo de local. Com o Rogério não é diferente. Amigos dele que também trabalham como motoristas de aplicativos já foram vítimas de assaltos. Colegas meus, passaram por situações de risco, mas conseguiram se safar, porque o que acontece? Brasília, aqui a segurança é muito boa. O medo prevalece sempre, Segurança em primeiro lugar, de todos, do usuário quanto do motorista. A preocupação do Rogério e do Douglas se justifica pelos números divulgados pela Associação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil. Nos últimos 3 anos, 120 trabalhadores foram mortos. Entre os alvos dos criminosos estão os carros e o dinheiro dos motoristas. De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, que registra tiroteios e disparos de armas de fogo em todo o país, a situação pode ficar ainda pior. Esta advogada explica que os crimes contra os motoristas de aplicativos são apenas uma das consequências da falta de segurança pública nas grandes cidades. E lembra, garantir a segurança dos trabalhadores também é responsabilidade das empresas que administram os aplicativos. Essa responsabilização ela ainda não é regulamentada tanto na parte civil quanto na parte trabalhista. Vai depender de cada contrato, de cada especificidade da própria empresa. Nós temos uma série de empresas, uma diversidade de investidores, de produtos no mercado e cada um depende do seu contrato com o motorista. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, determinou que as operadoras de telefonia informem telefones de empresas apontadas como responsáveis por disparos em massa de mensagens nas eleições de 2018.
O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, em decisão individual, determinou que operadoras de telefonia informem as linhas telefônicas de 4 empresas de tecnologia e seus sócios, que teriam sido contratados por empresários durante a campanha eleitoral de 2018 para disparar mensagens em massa pelo WhatsApp contra o PT e os candidatos do partido nas eleições presidenciais. A decisão atende um pedido da coligação Brasil Soberano. A alegação é de suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Na ação, a coligação relata que matérias veiculadas na imprensa em outubro de 2018 revelaram que empresas apoiadoras da campanha do presidente Jair Bolsonaro teriam encomendado esses disparos em massa. As operadoras de telefonia terão o prazo de 3 dias para repassar informações ao Tribunal Superior Eleitoral. O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, negou um pedido do ex-presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, para fazer as alegações finais depois do ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Nussmann é acusado de participar de um esquema que comprou votos para a realização da Olimpíada no Rio. O pedido foi feito com base na decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que indicou que os delatores devem ser ouvidos antes de outros réus. O juiz Marcelo Bretas afirmou, no entanto, que Sérgio Cabral é réu confesso, mas não é delator. Em julho, o ex-governador admitiu o desvio de 2 milhões de dólares para a compra de votos a favor da Olimpíada no Rio. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o bloqueio judicial de mais de 17 milhões de reais do ex-deputado federal Cândido Vacarezza. O dinheiro serve como garantia de pagamento de possíveis sanções pecuniárias que o político pode sofrer em uma ação penal que ele responde na Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato. Vacarezza é acusado pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ele teria recebido cerca de 518 mil dólares em vantagens indevidas em contrato de empresa fornecedora de asfalto, a Petrobras. Veja após o intervalo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que o abandono afetivo é causa para reparação. A Justiça está de parabéns em se preocupar realmente com isso, algo essencial no desenvolvimento humano. O Ministério Público do Distrito Federal decidiu denunciar por feminicídio uma mulher que ateou fogo e matou a companheira após uma discussão. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que o crime ocorreu por razões da condição do sexo feminino em um contexto de violência doméstica. Também foram apontadas outras qualificadoras, como crueldade e torpeza. A vítima teve quase todo o corpo queimado e morreu alguns dias depois do crime. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve decisão que anula reajustes de planos de saúde para maiores de 60 anos. E quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, essa decisão vai beneficiar todos os idosos que já possuíam plano de saúde e que não tinham essa cláusula de reajuste no contrato. Além de estarem impedidas de fazer o aumento, as operadoras também vão ter que pagar cada uma R$10 mil de indenização por danos morais coletivos. A decisão ela foi com base em uma jurisprudência do Supremo que considerou essa regra de reajuste de plano de saúde inconstitucional. Rafaela, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Evne. Em acordo firmado no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, a Magazine Luiza pagou os direitos devidos à família de um trabalhador que morreu fora do expediente de trabalho. Se trata de uma rescisão contratual por morte. Marco Antônio de Jesus trabalhou cerca de 4 anos na loja Magazine Luiza, até sofrer um ataque cardíaco fulminante. Olha, a gente era muito próximo, eu e ele, nós éramos amigos, na verdade. Ele sempre foi presente na vida da gente, eu e meu irmão, incentivando a estudar, incentivando a trabalhar.
A família buscou na justiça o reconhecimento dos direitos do trabalhador. Foram alguns benefícios que ele tinha direito e que a empresa não deu para ele. Como hora extra, ele não tinha horário de almoço, ele trabalhava feriado, passava do horário e a empresa não deu. Este é um caso de rescisão contratual por morte, conforme explica a juíza do TRT5, Carla Cunha. A partir do falecimento do trabalhador, a empresa deve apurar quem eram as pessoas dependentes desse trabalhador e fazer o pagamento das verbas que são devidas em decorrência da extinção desse contrato de trabalho. Os direitos são similares aos de uma demissão. 13º salário vencido ou proporcional, férias vencidas e proporcionais, saldo de salários, saldo de remunerações como horas extras, adicional noturno e outros direitos também que em vida possam ter sido devidos no curso do contrato de trabalho e a empresa deixou de reconhecer, adicional de salubridade, adicional de periculosidade. Não vai ter direito. Aviso prévio, multa de 40% do FGTS, inscrição no seguro-desemprego. No acordo firmado com a família do Marco Antônio, fixado em mais de R$ 77 mil, o valor deverá ser dividido entre a esposa e os 6 filhos do trabalhador. Serão liberados os valores de depósito recursal, que foram dos recursos interpostos pela reclamada, e o remanescente pago em 30 dias. Os habilitados receberão valores iguais, conforme determina a lei. Uma parte vai ser paga através de alvará judicial, entendeu? Na verdade, alvarás, porque são 3 depósitos recursais, e a outra parte será pago, entendeu, o remanescente no prazo de 30 dias. A iniciativa de tentar firmar o acordo foi da empresa. A gente tinha um processo em execução e conseguimos chegar a um acordo agora no valor líquido do processo mesmo. A Magazine Luiza, na verdade, ela sempre acorda. É importante para a gente reduzir o número de processos ativos. Ex-aluna do curso de farmácia, Michele agora pretende voltar a estudar com o recurso que vai receber. Estava construindo a minha casa, vou voltar a construir e vou pagar um pouco da faculdade. Vai dar um novo rumo na minha vida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que o abandono afetivo é causa para reparação. Por isso, condenou um homem a indenizar os filhos por danos morais, por ter abandonado não só financeiramente, mas emocionalmente. Estela não lembra bem quando foi a última vez que teve contato com o pai biológico. E apesar de achar que superou a rejeição do pai, ela diz que a ausência dele fez falta em alguns momentos nos últimos 15 anos. A última lembrança que eu acho que tenho é de quando eu tinha lá uns 4 anos, que ele foi no apartamento me ver. Eu acho que ter um pai presente faz a diferença, ter um pai que se importe, um pai que cuide, um pai que ajude a minha mãe financeiramente, com certeza faria a diferença. Sempre há um prejuízo porque a gente tem aquela primeira situação que é a própria rejeição. Então a criança, quando ela cresce com esse sentimento de rejeição, obviamente abala a questão da autoestima. Quando a gente pensa que uma mãe vai ter que suprir às vezes do pai, o que acontece? Ela acaba também diminuindo um pouco, às vezes, o próprio tempo de qualidade com essa criança. Então, assim, existe uma repercussão direta e uma repercussão indireta. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um pai por abandono afetivo. Ele não só descumpriu com a responsabilidade financeira com os 2 filhos, mas principalmente com a responsabilidade afetiva. Agora ele vai ter que pagar R$ 60 mil para cada um dos filhos pela ausência. As crianças foram abandonadas com 1 e 8 anos de idade. Os desembargadores entenderam que elas foram prejudicadas e que o afeto não deve ser tratado como coisa. O desembargador entendeu que o abandono acarretou em dano emocional, porque o pai agiu como se não tivesse participação nos cuidados e afeto com os filhos, causando sofrimento psicológico. A psicóloga afirma que o reconhecimento dessa responsabilidade pela justiça é uma forma de priorizar as necessidades de uma criança no desenvolvimento dela. Acho excelente que a justiça agora passe a olhar realmente o ser humano de uma maneira mais integral. Ou seja, não somos apenas corpo, não somos apenas mente, nós temos essa emoção, todos esses sentimentos que nos envolvem, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, a justiça está de parabéns em se preocupar realmente com isso, algo essencial no desenvolvimento humano. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Marcela Furst.
Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, nós vimos na reportagem esse caso que é cercado de peculiaridades, eu me refiro à decisão da Justiça de Minas Gerais, inclusive porque as crianças têm 1 e 8 anos. O que mais chamou atenção juridicamente para a senhora? Chama muita atenção porque essa é uma ação personalíssima que normalmente davam-se entrada a essas ações aqueles maiores de 18 anos em nome próprio, em decorrência de um abandono ao longo da vida. Então agora o fato da genitora entrar representando esses menores, que ainda são menores, que ainda viveram uma condição de abandono assim, não momentânea, mas vamos dizer que foi assim um pouco mais rápida, que não teve, porque quando a gente fala de abandono afetivo, a gente fala ao longo dos anos a consequência que se deu. Porém, esse caso concreto, eu verifiquei, eu li a decisão, eu vi que é porque trata-se que as crianças realmente sofreram até questões de saúde, né? Elas trouxeram questões psicossomáticas que precisaram de médicos e etc. Então, isso me chamou a atenção. Também me chamou a atenção que é muito bom que um tribunal de justiça já tenha dado essa decisão, porque antes você tinha que chegar até o STJ deu inúmeras decisões. Então, já no tribunal ser dado esse direito já foi também um ganho. Agora, para que eu entenda e todos, e esse assunto fique bem claro, há uma construção em torno do abandono afetivo, não existe juridicamente uma lei que reconheça esse abandono, é isso, doutora? Exatamente, na lei existe o abandono material, aquele que você deixa de pagar alimentos e não ajuda na sobrevivência daquele filho menor. Agora, o abandono afetivo ele foi construído tendo em vista que muitos pais, a gente fala na maioria os pais, é claro que pode haver a questão do abandono materno também, mas em sua maioria são os pais, em que às vezes eles dão aquele apoio material, mas não dão apoio afetivo. E o princípio da afetividade, ele foi construído e trouxe uma evolução do direito de família ao longo desses anos, que o afeto, ele tem o seu valor jurídico. Ele é importante, como até a psicóloga da matéria falou, ele tem, assim, muitos resultados e impacto na vida das pessoas. Por isso que o abandono afetivo, ele é construído com base nas consequências que se deram na vida daquela pessoa, daquele jovem. Bom, o abandono afetivo não tem preço, definitivamente, mas essa vítima, esse filho, pode recorrer ao judiciário pedindo indenização por danos morais e materiais, isso cabe? O abandono afetivo, ele é envolto do dano moral, mas a gente diz que é um dano moral em consequência também de danos materiais que foram sofridos, com psicólogos, com terapia, com remédios, com medicação, com todo um problema de saúde em decorrência disso, todo um tratamento ao redor disso. Agora, perdão, pode continuar. Não, tudo bem. Não, essa questão, por isso que a gente define mais em danos morais. Eu tenho uma frase muito emblemática da ministra Nancy Andrighi, que ela sempre fala, né? Que amar é faculdade, mas o cuidar é dever. Então, muitas pessoas perguntam, mas você vai obrigar esse pai a amar? Então, você vai... Na verdade, ele não está amando, ele está pagando financeiramente. Muito se questionou isso, mas ali em 2012, 2010, quando se iniciou essa discussão. Hoje, não, as pessoas realmente entendem que o princípio da afetividade e o afeto, ele gera um dano moral na pessoa tão grande, que geram consequências materiais, que por isso que pode ser indenizável. A senhora citou a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que deu uma decisão muito emblemática em torno desse caso, né, desse abandono do pai. Agora, isso a gente está falando não é na esfera criminal, ou isso pode, de alguma forma, chegar a essa esfera também? Na verdade, o Código Penal, artigo 244, ele trata do abandono material. Agora, quando um pai, por exemplo, tem aquele abandono desde a certidão de nascimento, então tem consequências de abandono material e afetivo. Como eu falei anteriormente, né? O princípio da afetividade, o afeto, agora ele também abarca o dever dos pais, porque é dever da família cuidar do desenvolvimento psicológico, físico e emocional dos seus filhos. Então, quando não cuida, também ele está errando, ele está descumprindo um dever legal de cuidar. Então, ele pode ter até uma suspensão, uma perda ou extinção do poder familiar. É muito além do que só pagar pensão, né, Exatamente, vai muito além disso. Ok, doutora Marcela, mais uma vez, obrigada pela participação, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.
E você vai ver no próximo bloco, com a ajuda do projeto Padrinhos da Justiça Estadual de Mato Grosso, o Dia das Crianças vai ser comemorado por uma nova família. A SEJA entrou em contato que teria uma criança para apadrinhamento. A terceira vara criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, ela marcou para o dia 31 de março, aliás, de março não, para o dia 31 deste mês, a primeira sessão do julgamento dos dois filhos da deputada federal Flor de Lis. Eles são réus pela morte do padrasto, o pastor Anderson do Carmo. Nessa sessão serão ouvidas primeiro as 16 testemunhas da acusação. Em seguida, as da defesa, os réus Lucas dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues serão ouvidos por último. Após os depoimentos, caberá à juíza decidir se Lucas e Flávio serão levados à júri popular. Sistema socioeducativo de Alagoas, que já foi comparado às masmorras medievais, 5 anos depois vira exemplo para outros estados. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas visitou as instalações. A visita foi proposta pela Superintendente de Medidas Socioeducativas de Alagoas, Denise Paranhos. Ao lado dela, o presidente Tutimés Airan percorreu todas as instalações do espaço, que abriga adolescentes e jovens infratores com idade entre 12 e 21 anos. Ele conheceu a estrutura e os detalhes do trabalho desenvolvido no local. Eu conheço isso aqui de 2001, que eu fui gestor, né, do sistema de mídia socioeducativa, né? Eu podia dizer que mudou bastante, né? Tanto do ponto de vista da quantidade, quanto do ponto de vista mesmo da qualidade das instalações, né? A intenção dos gestores da unidade foi mostrar a nova realidade do atendimento aos socioeducandos de Alagoas. Em 2014, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, inspecionou o sistema socioeducativo de Alagoas e o comparou às masmorras medievais. 5 anos depois, o local virou exemplo para outros estados. No mês passado, um representante de Goiás esteve aqui para conhecer a metodologia aplicada. E ainda este ano, outros 2 estados devem conhecer o sistema alagoano. Até então, a prática e a política era de sistema prisional e hoje nós conseguimos a socioeducação, implantar a socioeducação. Isso tem nos dado muitos frutos, muitos bons resultados. Este jovem afirma que o trabalho realmente funciona. Aqui eles estudam, praticam esportes, recebem cuidados médicos. Ele conta que foi graças ao empenho dos profissionais da unidade que sua perspectiva de vida mudou. A mente de antes não é mais, agora é tudo novo. Aos 17 anos, ele sonha com o dia em que vai ganhar a liberdade novamente. Enquanto esse dia não chega, ele está escrevendo um livro sobre os prejuízos emocionais do confinamento, para ajudar outros jovens na mesma situação. Meu livro é A Mente Socioeducando. Eu pretendo ser um psicólogo, caminhar na minha vida, ter filhos, minha casa e minha família. E uma família de Mato Grosso que adotou uma menina de 9 anos vai ter um dia especial amanhã. Será o primeiro dia das crianças com a pequena. A adoção aconteceu graças ao projeto Padrinhos da Justiça Estadual. Essa é a vida que Elisandra e o Alex sempre quiseram. A casa agora está cheia de carinho, de sorrisos, de amor. Mas nem sempre foi assim. No caso deles, a gravidez estava sendo difícil. O casal decidiu entrar para a fila de adoção. No início, eles desejavam uma criança mais nova, até que um dia eles viram a Gabriela, de 9 anos. A SEJA entrou em contato que teria uma criança para apadrinhamento, que era a Gabriela. Aí a Gabriela, nós fomos ao contato dela, fomos conhecê-la na Casa Lar. Aí foi como foi o amor à primeira vista. É inexplicável, né? Mas, assim, na hora você fica, às vezes, meio perdido, né? Mas aí depois você vai conseguindo assimilar a situação e tudo normal, tudo tranquilo. Era aqui no Beco do Candeeiro, em Cuiabá, uma região marcada por crimes violentos e tráfico de drogas, o mundo da Gabriela. Tudo levava a crer que a menina não teria um futuro promissor. Mas,
Graças à adoção, a realidade dela hoje é outra e a menina já tem até planos para o futuro. Dentista. A Justiça Estadual proporciona aos pretendentes à adoção o projeto Apadrinhamento. Através dele, é possível estabelecer um vínculo entre a família e a criança, que vê o mundo de uma forma diferente. O programa Padrinhos realmente, o objetivo dele é facilitar para as crianças e adolescentes acolhidos com possibilidades remotas de adoção ter esse convívio familiar e social. Ele tem 3 modalidades, que é o afetivo, o prestador de serviço e o provedor. E isso é uma forma de você, aos poucos, se vinculando, entendendo o que está acontecendo com a criança. É uma forma de aproximação delicada e, ao mesmo tempo, responsável. E graças ao projeto Padrinhos, esse será o primeiro dia das crianças da Gabriela com a nova família. E sabe qual o sentimento da pequena agora? Amor. No coração. Ai, que coisa linda. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Arquivo Justiça. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana. Tchau.